Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Estamos no ar no programa Conteúdos do Paradireito pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora de Foz do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Estamos hoje aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, a minha companheira de rádio, Marilza de Andrade, trazendo nossa convidada a doutora Márcia Ram, advogada, professora e coordenadora geral da Juriscons. É importante também passar aos ouvintes o acesso, pelo Facebook, sempre RCI, app sempre RCI, e também pelo site sempre rci.com.br. A partir de agora, então, eu vou passar então para a Marilza, para a gente fazer o nosso primeiro bloco. Boa tarde a todos, Marilza. Boa tarde, Eliel, muito obrigada. Estamos aqui hoje, voltando, essa quarentena, ainda bem que já está tudo resolvendo pela vacinação, Bom, estamos aqui com a professora Márcia Ram, que merece todas as homenagens, todos os agradecimentos pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na Juriscons, como coordenadora e como voluntária de uma forma geral, Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Marilza, Eliel, muito bom estar aqui hoje. É um prazer muito grande. Professora Márcia, a senhora já fez um programa com a gente falando sobre a Juriscons. Agora nos traz esse maravilhoso perfil do paradireitólogo. Como foi que a senhora se interessou para fazer esse trabalho, essa pesquisa, e poder traçar a hipótese de um perfil do paradireitólogo? É sempre bom lembrar que o paradireito é uma ciência nova implantada pela Conscienciologia no planeta. É a primeira vez que uma linha científica e filosófica traz esse tema aqui para o planeta Terra. Isso é muito importante, a gente ter essa conscientização, professora Márcia? Então, vamos lá. Como é que a senhora se interessou por essa pesquisa do perfil do paradireitólogo? Primeiro, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui e de apresentar essa pesquisa também. É muito bom falar sobre isso, porque a gente troca ideia, troca experiências, E eu me interessei pela questão do paradireitólogo, porque eu comecei a estudar, se a gente estuda o paradireito enquanto ciência, e a paradireitologia, ela é uma especialidade que vem na Conscienciologia, vamos dizer assim, os orientadores evolutivos, eles têm como premissa essa especialidade, Eu pensei assim, como que seria um paradireitólogo? E essa foi minha pergunta. Será que no nível em que eu estou, eu já sou uma paradireitóloga? Será que nós, da Juriscons, os voluntários, nós já somos? Então, a minha dúvida foi essa. Eu queria saber como ser um paradireitólogo, que passos que precisavam ser dados, para eu dizer que realmente eu poderia me enquadrar como alguém que estivesse efetivamente estudando essa ciência da paradireitologia. E aí comecei a pesquisar essa pesquisa do paradireito em si eu desenvolvo já desde 2003, que foi quando entrei na Conscienciologia para começar a conhecer, e na época já comecei a ter crises em relação a questões profissionais do direito, e aí me veio essa palavra, paradireito. E aí, acoplando a ideia da cosmoética, eu achei, nossa, um direito cosmoético, um direito multidimensional, é isso que eu quero. Então, foi por aí, Marilza, que eu sei que Eu estou aqui com o seu verbete, que a senhora já apresentou, É uma
pesquisa que teve uma apresentação pública muito boa e está hoje, faz parte dos verbeixos da Enciclopédia da Conscienciologia. E eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente o que são os benignos pensenes, o que é a benigno-pensenidade, como é que a gente consegue chegar a isso? Porque a maioria das pessoas tem essa preocupação de evoluir, de se melhorar enquanto ser humano, e elas não sabem por onde começar, né? E eu penso que os benignos pensenes é um desafio para todos, né? Você passar a ter um pensamento benigno, né? De uma forma cosmoética, de uma forma que seja mesmo uma segunda natureza do ser humano, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco dos benignos pensenes. Eu acho que começa com essa palavra que você falou, né? Com a cosmoética, né? Como é importante essa palavra, a autocosmoética. Então, o benigno pensene, na minha opinião, assim, é quando eu faço pequenas coisas que me deixam bem, tranquila em relação. Autossatisfação. Pode ser assim, iniciativa de desenvolvimento acabativa. Comecei uma coisa, que seja a menor coisa, vou lavar a louça. Vou vou iniciar, vou desenvolver e vou terminar. Acabei, olho, que bom, lavei a louça. Vou vivenciar, por exemplo, uma relação de afeto com o filho, o esposo, um colega de voluntariado, né? Então, naquela relação, eu vou vivenciar mesmo a fraternidade, vou estar, assim, mais completa para sair inteira, né? Porque o Pensene, ele traz... Pensene é uma palavra que ela traz, assim, 3 conceitos que são muito importantes, né? Que é o pensamento, o sentimento e a energia, vamos dizer, num momento único. Então, um benigno pensene, ele vai trazer um pensamento meu que é bom, um sentimento agradável e a energia é boa. Então, quando eu começo, por exemplo, a não acabar o que eu me proponho a iniciar, já fica aquela preocupação. Não sei como é para vocês, mas comigo é assim. Não acabei, eu já começo. E aí, quanto mais coisa a gente não acaba, pior fica, né? Então, assim, começa com a autocosmoética de se propor nas pequenas ações do dia a dia, que envolve diligência, cuidado consigo mesmo, cuidado com as amizades, a antecipação das coisas, a autoavaliação constante, tudo isso vai nos ajudando a ficar melhor, mais íntegro com as nossas energias, né? Professora Márcia, uma coisa que eu achei interessante que a senhora coloca aqui é a construção da autojurisprudência de reconciliações universais, nas reconciliações universais. Como se consegue construir, né? Você fala mesmo que a construção, né, é uma fabricação pessoal dessas auto-para-jurisdição que você se propõe. Eu gostaria também que explicasse o que é a jurisdição, para as pessoas entenderem o que é a autojurisdição. Tá. Então, quando a gente trabalha com a auto-para-jurisprudência, né, a gente está criando normas para a gente se reconciliar. Então, é uma norma pessoal para mim. Como que eu atuo quando eu vou me reconciliar? Eu posso criar um código pessoal, que na Conscienciologia a gente chama Código Pessoal de Cosmoética, né? Nesse código tem várias normas. Então, uma das normas pode ser alguma reconciliação que eu já tenha promovido e que tenha dado certo, utilizando determinados atos, por exemplo, sempre buscar entender antes de julgar, né? Isso pode ser um código, uma norma que vai facilitar as minhas reconciliações.
E aí, é interessante, porque quando eu crio uma auto-parajurisprudência dessas, que é uma regra pessoal, quando eu faço uma reconciliação, eu vejo, assim, que é quando a gente se reconcilia, a gente faz um trato grupal, né? Um pacto grupal, porque reconciliação envolve grupalidade. Então, se a gente consegue envolver um grupo num acerto desses, muitas vezes as regras que foram, vamos dizer, ou a casuística, as autonormatizações que foram utilizadas para chegar àquela reconciliação, elas se tornam validadas grupalmente. Quando eu me reconcilio com você, ou com nós, né, nós, enquanto grupo, nos reconciliamos, aquilo vale para todos nós. E aí se torna uma parajurisprudência grupal, que pode ser usada em outros casos, e vai se repetindo, se reforçando, e isso vai entrando, eu acho, introjetando na nossa vida como que a gente pode fazer para ser mais pacífico e harmônico nas relações grupais. Professora Márcia, a senhora me diria que essa construção dessa autojurisprudência, com esse fim visando, né, uma harmonização grupal, né, se a gente precisa de autojurisprudência, é porque a gente precisa saber caminhar entre os povos, né, com os parceiros na vida, de uma forma geral. Ela vai ajudar nos benignos pensenes? Acho que é uma afirmação que é muito lógica e coerente, professora Marilza, porque a gente está trabalhando internamente, né, com as nossas autopacificações. Isso nos torna pessoas melhores, né? E aí os nossos pensamentos, sentimentos e energias se tornam mais benignos. E a palavra benigna, ela é muito forte. Não sei como vocês veem essa palavra. Para mim, ela é muito forte. Não é muito usual as pessoas dizerem, eu fui benigna ou recebi uma beneficência de alguém, né? Por exemplo, quando falo em beneficência, as pessoas se constrangem, né? De uma forma geral, se põem num segundo plano. Então, é aquela questão de você ter uma cosmovisão em cima dos termos, né? E ver aonde ele pode ser expandido e ser melhor utilizado, né, professora Márcia? Muito bom, muito obrigada, sim, né? Tá excelente a sua participação no programa. E eu gostaria que a senhora falasse para nós o que seria uma força presencial pacificadora. Bom, primeiro, assim, isso aqui essa ideia, né, essa proposta, ela, para mim, ainda é uma proposta que é almejada, tá? Eu acho que é importante esclarecer, porque senão eu vou pensar assim, nossa, ela só tem benigno pensenes e uma força presencial pacificadora? Não. É uma proposta onde a gente quer chegar, e acho que dentro da Juriscons a gente tem trabalhado muito com isso, né? Buscando isso, com momentos assim, que a gente até vivencia assim, nossa, que momento incrível. E então, uma força presencial pacificadora, eu já presenciei pessoas assim, tá? Então, são pessoas que dificilmente você consegue entrar em conflito perto dessa pessoa. Porque a energia da pessoa, vamos dizer, a benigna pensenidade, a energia se expande na nossa, quando a gente se manifesta. Ela contagia as pessoas. Quando a gente está bem, a gente contagia o ambiente, aquilo frutifica. Em compensação, quando a gente não está legal, aquilo também intoxica. Então, uma força presencial pacificadora é aquela energia onde os seus pensenes, toda a sua esfera energética, ela vai auxiliar na pacificação desses grupos. E envolve, muitas vezes, até assim, pacificar gato e cachorro, pacificar questões assim que você vê os reflexos, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que conseguem pegar um pássaro na mão, né? O pássaro, ele é arredio, ele tem muito medo. Você pega o pássaro na mão, gente, que força presencial é essa? No mínimo, é pacificadora, né? Então, é nesse sentido que eu falo, que eu quero trazer a ideia, né? Não, mas a senhora deixa claro, né? E nós comentamos
que isso tudo é uma construção dentro da nossa parajudiciência. Quer dizer, a gente vai construindo no dia a dia, né? A evolução não é do dia para a noite, nem ninguém nasce tão evoluído quanto pensa, né? É tudo uma questão de você se trabalhar e poder melhorar o seu olhar, né? Ter uma benignidade com as pessoas. Nós vamos fazer a nossa leitura da pensata de hoje e vamos comentar no segundo bloco. Pode ser, professora? A senhora quer ler ou eu leio? Eu posso ler, sim. Deixa eu pegar aqui no meu material. Pensata. Leis. Superior às leis humanas, somente existe autoconsciencialidade da consciência lúcida a caminho da paradireitologia. Nós comentamos no intervalo. Pode ser? Pode ser. Após o intervalo. Muito obrigada, professora Márcia. Excelente esse seu primeiro bloco. Muito bom. Obrigada, muito obrigada. Eu quero também agradecer também esse primeiro bloco, a gente está terminando. Nossos comerciais, voltamos daqui a pouco com a Marilze e com a nossa entrevistada. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, nós estamos voltando agora para o nosso segundo bloco, tá? E aí eu já vou passando, então, para Marilza, para a gente dar continuidade com a nossa entrevistada de hoje, que é a professora Márcia Ram. Professora Márcia Rames, vamos nós com o nosso comentário da pensata de hoje. O que a senhora achou dessa pensata? Superior às leis humanas, somente existe a autoconsciencialidade da consciência lúcida a caminho da paradireitologia. É bem profundo, porque a paradireitologia... Eu achei, professora. É muito... Veja, superior à lei humana, aqui a lei é soberana, né? Então, a autoconsciencialidade da consciência lúcida significa, primeiro, assim, que eu tenho que... Eu entendo assim, né? Para eu ter uma autoconsciencialidade, eu preciso estar me conhecendo muito bem e lúcida a respeito do meu momento evolutivo, daquilo que eu tenho de bom, daquilo que eu tenho de ruim, de como que eu posso ajudar nessa questão. E esse caminho da paradireitologia, ele me remete muito à questão da bússola consciencial, do meu norteamento, do meu ponteiro indicado para aquilo que é o melhor para todos, para a cosmoética, sabe? Então, a cosmoética, ela entra como algo assim que, às vezes, se você olhar num contexto de lei humana, o melhor é você não exercer determinado direito, você abrir mão daquilo, porque você percebe que aquela pessoa ela está numa condição que é difícil, e aí a cosmoética ela vem acachapante dizendo, abra mão, pague a conta. E isso é de pessoa para pessoa, é visto caso a caso, momento a momento. E eu já vi muito disso, né? No meu trabalho mesmo, né? Eu achei interessante que essa autoconsciencialidade ela tem que ser de uma consciência lúcida. Ela não pode ser aquela pessoa que bate no peito e acha que ela é o máximo, né? Ela tem que ter lucidez quanto à multidimensionalidade, ela tem que ter lucidez em relação à evolução da consciência em si. E aí começa a mexer com princípios e valores, né? Para a pessoa chegar nesse momento que abre mão e acaba pagando a conta de quem lhe deu um possível prejuízo, né? Vamos colocar assim, né? Então, acho que nesse momento que a pessoa tem essa lucidez e vai expressar seus princípios dessa forma, sabendo perdoar, sabendo se reconciliar, sabendo que está na construção de uma parajurisprudência diferenciada, que seria a parajurisprudência da paradireitologia, eu penso que, então,
aí é que ela está no caminho da paradireitologia, uma vez que o paradireito ele é baseado nas leis cósmicas, né? Não nos nossos valores e princípios intrafísicos, mas nos nossos valores e princípios multiexistenciais, multidimensionais. Essa pensada realmente ela é bem profunda, dá para a gente discutir bastante. E eu gostaria, então, professora, de passarmos aqui para as perguntas, né? O que é essa ultrapassagem do direito comum? Como é que se faz essa ultrapassagem do direito comum? Para onde é essa ultrapassagem? Qual é o caminho para isso? Envolve isso que a gente já estava conversando, né? Quão lúcida eu estou para poder ultrapassar. Porque tem gente que não quer nem cumprir. Né? Então, ultrapassar o direito comum significa cumprir e ir além, né? Cumprir os meus deveres. Para além disso, o que tem além disso, né? Eu acho que é uma questão de você entender esses princípios que você falava antes, que são os princípios que envolvem a questão da evolução da consciência, né? Por exemplo, a gente parte de um princípio dentro da paradireitologia que nós vivemos uma inseparabilidade grupocármica. E, em resumo, isso quer dizer que ninguém perde ninguém. Então, se eu estou em conflito com determinada consciência, com determinada pessoa, não adianta eu não resolver aquilo, ou tapar, ou eu querer aniquilar com a pessoa. A gente não perde essa pessoa, porque tem um outro princípio que governa essa questão, que é o princípio das múltiplas vidas. Enquanto a gente não se acerta, a gente vai renascendo e essas afinidades, elas vão chegando para a gente fazer esses acertos grupais. Então, a gente ultrapassa o direito comum quando a gente ultrapassa a dimensão comum, Marilza, né? Eu vejo assim que somos professores na conscienciologia e percebemos essa questão dessa ultrapassagem, né? Quando entramos dentro do paradigma consciencial. Não tem como falar num direito monodimensional apenas. Sem desconsiderá-lo, a gente tem que entender que quando alguém, por exemplo, vai a óbito, essa pessoa que foi a óbito, ela também está pensando nos direitos dos seus herdeiros. Ela não quer a briga dos herdeiros, ou às vezes ela quer, dependendo da intencionalidade, mas ela também vai interferir naquilo. E aí, o direito multidimensional, ele vem para pacificar isso, gente. Quanto mais lúcido nós estivermos, mais percepção dessas questões nós vamos tendo. Tem só uma observação, tem uns testamentos que parece uma armadilha grupo kármico, né? Eu já vi alguns, né? E aí as famílias ficam brigando, né? Quantos anos séculos brigando? E séculos brigando. O pior é que briga no intrafísico e depois continua brigando no extrafísico, né? Sim. Aí que aquele momento abre mão, deixa para lá e sai fora. E às vezes renasce para abrir mão. Renasce justamente no grupo opositor para abrir mão, né? Pois é, uma coisa para pensar muitas, né? Essa herança com muita briga é melhor sair fora. Né? Professora Márcia, o que é a superação da competição enquanto instinto de sobrevivência? Mais ou menos isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Superar a competição enquanto instinto de sobrevivência. Perpassa por aquela questão inicial lá, né? E quando eu lancei essa ideia, fiz um verbete com essa proposta, eu pensei nisso. Eu disse, olha, a gente tem, desde que nós éramos meros insetos, partindo da hipótese de que pudéssemos ter sido insetos em vidas muito pretéritas.
vamos dizer, da natureza dos seres, é instintual você competir. Darwin estudou muito bem isso, né? Explica a questão de que a espécie, para ela sobreviver, ela usa a competição para conquistar o território. E o ser humano faz a mesma coisa instintualmente. Então, vamos dizer assim, nas formas mais refinadas de competição, a gente se compara muito com os outros. Então, a gente olha para a pessoa e diz, nossa, eu não sou nem... vamos dizer assim, eu sou no mínimo, esse é o pensamento comum, vamos pensar, eu sou no mínimo igual ou melhor do que essa pessoa. É muito difícil a pessoa competitiva se olhar de uma forma diferenciada, considerando a sua própria singularidade. Como é que é o pensamento não competitivo? É você olhar para a pessoa e pensar assim, poxa, que coisa bacana que essa pessoa tem. Será que eu vou aprender isso um dia? Ah, que legal, mas isso não me desmerece, porque eu já aprendi muito. Olha o que eu sei fazer. Outras coisas, né? Tem outras habilidades, outros princípios, né? Que já estão solidificados enquanto atributo daquela consciência, né? É por aí. A gente não precisa ficar brigando, né? A nossa solidificação, ela é antiga, né, professora Marilza? Há quantos anos a gente vem consolidando o que nós somos? O que nós somos, nós já somos, né? A questão é preciso consolidar o que viemos a ser aqui na próxima vida, ou daqui a 10 ou 15 anos, né? Professora Márcia, o que significa egocídio cosmoético? O que é egocídio? Egocídio é assim, é difícil, né? É você realmente olhar para o seu ego. Ego significa eu, self, aquela parte mais introjetada minha pessoal. E os psicólogos, né? Vocês, psicólogos, sabem explicar melhor que eu o que significa o ego. Depois vocês complementam um pouco. Mas o egocídio, ele é isso, é você acabar com o seu egoísmo, você realmente, né, de uma forma mais cosmoética possível, entrar no altruísmo, se dedicar para as questões humanitárias, grupais, maiores do que apenas o seu próprio umbigo. Olhar mais para o outro? Seria isso? Seria você olhar para o outro, você olhar para o todo, você olhar para a coletividade. E aí, até assim, no direito tem um princípio que eu gosto muito, que é o princípio da supremacia do direito público do interesse público sobre o interesse privado. Então, alargando esse direito, esse interesse, né? Qual é o interesse, ou vamos dizer assim, a minha intenção, quando eu pratico determinado ato, ou até eu tenho um pensamento, um sentimento, uma energia. Quando eu penso mal de alguém, por exemplo, e egoisticamente vamos dizer, pleiteio, cobro dessa pessoa questões que às vezes ela não tem nem condições de retribuir, né? Então são coisas assim, porque é aquela coisa assim, quanto que eu consigo abrir mão do meu ego para olhar para o outro, para entender o outro, para compreender. E veja, isso não é uma questão assim que a pessoa é santinha, a pessoa é bonitinha, ela quer fazer tudo certinho. Não é isso que se está falando. O posicionamento assertivo, ele é equilibrado. É você saber dosar. Você saber dosar é muito sério. Porque você não é melífluo, não faz apenas a consolação de uma situação. É você esclarecer com adequação, situação, para ajudar a pessoa. E às vezes é difícil. Às vezes a gente tem que dizer certas verdades que são complexas. E seria muito mais fácil manter a imagem de boa moça ou de bom moço, né? E dizer, não, mas não é bem assim, né? Passar a mão na cabeça, tapa o sol com a peneira, não. A nossa tarefa, ela é mais libertária, envolve um esclarecimento maior, que é aquilo que a gente chama de tares, né? Professora Márcia, isso que a senhora acabou de explicar sobre
essa outra versão, na verdade, explicitando o que é o egocídio, né, e o cosmoético, né, é necessário colocar que seria você conseguir acabar dentro de você com todo o seu processo, ou o máximo possível do processo de egocentrismo, de autolatria, né? Que as pessoas se achem o máximo, esqueçam do mundo, que a gente vive num mundo de interdependência e interassistência, né? E querer compartilhar e fazer parte desse movimento interassistencial do planeta. Isso tem a ver com o nível da pensata que nós lemos sobre a autoconsciencialidade lúcida a caminho da paradireitologia. O estudo, a pesquisa da paradireitologia vai no automático, nos levando a essas mudanças de princípios e valores, é isso? Olha, eu acho que o estudo e a prática, né? Eu concordo. Eu acho que é prática, porque eu já me vi muitas vezes bastante teórica, mas na hora de dar um exemplo vivencial não consegui. Tanto que, assim, eu procuro, assim, listar, né, situações em que eu consigo fazer esse egocídio, né? E eu acho que tem a ver, assim, com a convivialidade sadia, o quanto que eu consigo, assim, ser uma pessoa saudável e não nos atrapalhar menos, né? Veja só, a gente está direcionando o programa no sentido de fazer um alinhamento com os benignos pensenes. Aí a gente volta na questão dos benignos pensenes, solidificando, né, o resultado de um egocídio, da ultrapassagem do direito comum. A ideia é essa, professora? A ideia é essa, porque a ideia, assim, quando a gente vai agir dentro dessa proposta do para-direito, o discernimento ele vem à frente, sabe? A gente até tem trabalhado com essas questões na própria Juriscons, e o discernimento ele vem à frente para nos colocar, para a gente entender de uma vez por todas que não existe controle sobre o outro. Existe o autocontrole. Então, se eu não consigo controlar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu exteriorizo em termos de energia, eu tenho como buscar esse controle. Nem sempre a gente consegue, mas é possível. Eu observo na minha vida, pesquiso a conscienciologia já há alguns anos, e as mudanças, elas são bem consideráveis em termos de autocontrole. Então, envolve... Vamos, então, para a pensata desse segundo bloco? Sim. Uhum. Eu vou ler e depois a gente comenta no segundo bloco, tá bom? Eu vou ler e aí o Eliel pode comentar. Tá. Ou a senhora mesmo. Sem a autocognição quanto às para-realidades, torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia. O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adianta o direito restrito humano, sem se entender a extensão transcendental, multidimensional, evolutiva do paradireito. Eliel, quer comentar? Uma coisa interessante nesse bloco, que eu acho bastante evidenciado, eu vou fazer só um comentário, depois se a professora Márcia quiser complementar também, ou dizer alguma coisa a respeito disso, é interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, que passar do direito, né, do direito intrafísico para o direito multidimensional, ela exige da pessoa certas concessões, né? Até que ponto eu estou disposto a abrir mão, estou disposto a fazer uma concessão para que seja o melhor para todos. Então, durante, né, esse bloco, isso foi muito bem evidenciado.
Engraçado que ter essa atitude de concessão, de abrir mão, ela passa por um atributo de altruísmo, né? O quanto que nós podemos estar desenvolvendo no nosso dia a dia o altruísmo nas nossas relações. E ao estabelecer esse altruísmo, aí cai lá no primeiro bloco, que é justamente os benigno pensenes. Então, a gente entrar dentro de um fluxo voltado para o altruísmo, o processo das concessões lúcidas em prol da melhora de todos, né? Porque às vezes é muito difícil a gente abrir mão das coisas, a gente quer ficar aquilo para a gente. Que aí trabalha também com a questão do egocídio, que aí a questão do ego se diminui a partir do favorecimento de todos. Então, isso eu acho muito bacana nesse bloco, que trouxe toda essa convergência de entendimento. Você concorda, professora Márcia? Nossa, achei as colocações de vocês perfeitas. Muito bom. Concordo com vocês dois plenamente. Ótimo, Eliel. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Eu acho que você conseguiu sintetizar a minha intenção ao levar para o caminho do Paradireito, né, a entrevista. Muito bom mesmo. Obrigada. Beleza, aí então, pela parceria. Então nós vamos... Tá certo. Então nós vamos então para os nossos comerciais. Voltamos daqui a pouco com a Marilza e com a nossa entrevistada. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, pessoal, estamos agora no nosso último bloco, tá? Estamos voltando ao programa de conteúdos do Paradireito, na RCI. E aí, Marilza, e com você, vamos dar procedimento ao nosso bate-papo com a professora Márcia Ram. Professora Márcia, nós de novo aqui, professora, né? A senhora pode explicar o significado, o que significa ser um paradireitólogo passivista ortopensênico? Paradireitólogo, né? A gente já tentou explicar um pouco, mas é você ser uma consciência, buscando cada vez mais ser uma pessoa harmônica, uma pessoa que harmoniza os ambientes, harmoniza os locais onde você passa. Quando você entra com a ortopensenidade, a gente tem que entender cada um desses radicais. Mas o que é ortopensenidade, professora? Isso. Orto vem de reto, vem de correto, a pensenidade reta, correta. Então, é aquela questão assim do pensene, já falamos antes, né? O pensamento, sentimento e energia. Então, o orto, ele vem daquilo que é mais reto dentro, correto, né? E veja, o próprio direito, ele tem, a etimologia da palavra direito é reto, vem de retidão, de correção. Então, quando a gente fala em direito, a gente já quer acertar. A gente não quer errar, a gente quer escolher o melhor para todos. A gente tenta regrar para que as coisas aconteçam, mas a gente ainda não tem uma visão tão ampliada a respeito do que é o pacifismo mesmo. Porque a nossa autocognição, como dizíamos na pensata anterior que nós lemos, né? A nossa autocognição, muitas vezes ela fica restrita a uma dimensão. Mas existem outras dimensões que a gente já comentou, né? A gente trata da multidimensionalidade. Então, quando a gente pensa assim, aparentemente eu estou agindo corretamente, mas se for avaliar o que eu estou efetivamente pensando a respeito da situação, às vezes não é tão reto, tão correto, né? Então, o direito, ele vai trazer aquela intencionalidade, aquela vontade, aquela, vamos dizer, auto-organização dentro do que é melhor para pacificar. O paradireitólogo, ele visa isso, sabe? E a gente está aprendendo lá na Juriscons a sermos, pelo menos, agentes reconciliadores. Nós temos serviços lá na Juriscons, o SAP, Serviço Assistencial Paradireitológico, que auxilia, né? Até o Eliel é o coordenador desse serviço, e auxilia as consciências a
se pacificarem, são trabalhos que são feitos individualmente, com grupos, né, e utilizando diversas técnicas. Então, quando a gente começa a aplicar esses serviços e também vivenciar nos cursos, né, campos energéticos muito fraternos, a gente está aprendendo E esse trabalho é acessível a quem? A todos, é um trabalho acessível a todos, existe um atendimento pontual, gratuito, né? E a partir disso a gente faz os encaminhamentos necessários. Quem quiser pode acessar. E como as pessoas que possam tomar conhecimento através desse programa pode se agendar, né? Para poder ter um atendimento desse. Pelo site da Juriscons a gente consegue fazer o agendamento, tá? E pode nós falar, temos também, por favor, o site da Juriscons? É www.juriscons.org. Lá tem todos os dados para contactar com a nossa agendadora e aí a gente pode providenciar os atendimentos. O nome do serviço é? SAP, S-A-P. É assim SAP. que está no site. Sim, e nós temos também o serviço de TENEPs da Juriscons, né, que também é muito importante, que quem quiser pode encaminhar seus pedidos de TENEPs, que a gente providencia também a energização diária de tenepsistas que trabalham as suas energias diariamente para auxiliar as consciências que estão com dificuldades. Então, esse serviço é à distância, é anônimo, são vários tenepsistas que trabalham as energias para auxiliar essas situações. Se vocês precisarem ou souberem de alguém que precisa, é só enviar também. Lá no site tem o link para isso, para esses dois serviços. Ok, é bom a gente informar, né? Porque fala que tem um serviço, mas a gente tem que mostrar o caminho das pedras até esse serviço, né? É para todos? Então, quem estiver assistindo o programa, quem for assistir o programa, quer seja na rádio RCI, quer ser pelo Facebook e precisar acessar, nós estaremos lá às ordens, né? E, gente, assim, é muito sério, sabe? É um serviço, assim, que muita gente relata resultados, tanto a TENEPs quanto o SAP, os Serviços Assistenciais Paradireitológicos, os resultados são benignos e benéficos para todos. Ok. Como podemos fazer a atuação na promoção de reconciliações individuais e grupais? Então, o primeiro ponto, eu acho que é a questão pessoal, né, da gente estar predisposto a isso. Existe já uma vasta bibliografia, né, tanto na conscienciologia, que a gente pode citar o livro da professora Malu Balona, que é a Autocura através da Reconciliação, um livro muito bom para quem quer estudar mais. Também tem o livro Convivialidade Sadia, da professora Lilian Zoley, professor Everaldo Bergonzini, mas em resumo a gente começa com a gente precisa aprender a se autopacificar. E a partir disso, se a gente quer a vontade de querer resolver uma situação, a gente pode aplicar técnicas que são, vamos dizer, benéficas para isso, né? No próprio direito já existem técnicas que é a mediação, justiça restaurativa, que transcendem, né, a questão meramente legal para entrar nessa questão, essa esfera diferenciada, né? E na Juriscons, no SAP, a gente pratica e em termos pessoais, assim, buscar sempre pensar bem, procurar entender antes de julgar, pensar bem do outro, querer, desejar o bem, desejar que a coisa se resolva e buscar as soluções, não os problemas, né? O foco na solução ajuda muito. Professora Márcia, eu estou vendo aqui no seu verbete que você coloca em fatologia o momento de calar, e na segunda linha a senhora coloca o sobreparamento dos héteros conflitos. Sobrepairamento e momento de calar tem a ver uma coisa com a outra? Como é isso? Pode explicar para a gente?
Sim. E existe um provérbio que diz: é melhor calar que mal falar. Então, né? Então, assim, sobrepairar significa assim, você tentar enxergar aquela situação difícil como se você fosse uma testemunha ou como um observador. Então, às vezes, se você não tem uma coisa boa para dizer, você precisa, vamos dizer, segurar a língua, morder a língua mesmo, você ainda não está sobrepairando. Você está mordendo a língua. Sobrepairar, você tenta encher, você tem mais neutralidade. É como se você fosse uma testemunha ou um juiz. É diferente. Mas se você consegue calar e pensionizar o bem dentro daquela situação, aí eu acho que é o caminho do sobrepairamento. Seria um ensaio para amparador? É, sim. Esse sobrepairamento? Bem pensado. Calar. Não, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Poderia ser um ensaio para amparador? O que você acha da ideia, professora? Eu vejo assim que eu acho que sim, porque a gente quer ganhar muito, né? A briga no gogó. Não, eu tenho que ter a última palavra. Uhum. Ainda mais os advogados, né? Não todos, mas muitos, né? Ainda tem essa questão da discussão como algo de querer ganhar, né? A discussão na base do argumento. Mas às vezes, né? Quando você vai, e não só advogados, aqui somos todos nós, a gente perde a razão, né? A gente perde a racionalidade, vamos dizer assim, no intuito de ter razão. Acaba perdendo, né? Quem quer falar muito acaba perdendo. Se quer ter razão, mas fica irracional, já agride, já xinga. Uhum. Professora Márcia, o poder da autolucidez da mini-peça interassistencial quanto à lei de ação e reação. Justamente. No Marx Mecanismo Evolutivo. Nós estamos fechando, né, o terceiro bloco, lamentavelmente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa mini-peça interassistencial e essa lei de reação e reação e o Marx Mecanismo Evolutivo. Eu não sei se eu vou conseguir falar pouco sobre isso, mas é isso, a gente é mini peça, né? Então, se ver como mini peça é se ver como alguém que precisa. Veja, é como um relógio, né? Eu tenho um relógio aqui que ele tem ponteiros ainda. Se faltar um ponteiro, ele não vai funcionar da mesma forma. E dentro dele, de forma invisível, tem uma engrenagem que, se faltar uma pecinha, ele não funciona. Então, quando eu funciono como peça, isso provoca uma ação e uma reação. E isso faz com que aquela roda gire, aquele mecanismo, ele ande. Então, isso tem muito a ver com essa questão do reloginho, da gente estar funcionando bem, sabe? Para provocar boas ações e reações. Do contrário, a gente vai estar gerando efeitos ruins que acho que não vale a pena, evolutivamente falando, porque não computa bem no nosso saldo evolutivo. Muito bom, gostei do seu reloginho aí, ainda de ponteiro, teve uma ótima função agora, nesse momento, né? Eu queria fazer o seguinte, eu troquei a última pensata por uma pensata que está no seu verbete, no seu trabalho. Então, eu vou ler e vou passar para o nosso amigo Eliel fazer o comentário e depois ele dá o espaço para a gente despedir, né? E ele faz o fechamento do programa. Pode ser, Eliel? É que eu resolvi essa, porque é sobre o paradireitólogo, né? Então não podia faltar essa pensata fechando o programa, né? E paradireitólogo. Obviamente, a consciência paradireitóloga não precisa ser graduada em direito. Há princípios paradireitólogos íncitos nas consciências em múltiplas áreas de atividade, refluindo
de existências humanas pretéritas. A consciência paradireitóloga dedica-se à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos, a partir da manutenção dos ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos. Eliel? Essa autopensata é bastante profunda, né? Porque ela traz mas eu uma acho que ela encerra o nosso programa assim, com chave de ouro. Com certeza, porque é um processo que envolve, pois a professora Márcia é especialista dentro dessa linha, mas eu vejo que o processo da intraconsciencialidade e da autopacificação íntima, ela passa por isso. Né? Se você não está pacificado com você mesmo, a tendência é você entrar em conflito consigo e com todos que estão em volta de você. Então, quando você começa, de um certo modo, ter esse entendimento, eu acho que a gente começa a arranhar o perfil do paradireitólogo. Né? De que maneira você consegue se pacificar a ponto de pacificar o que está em torno de você. Então, as pessoas começam a olhar para você como uma pessoa que pacifica e não... tem um termo que fala, né, que às vezes a pessoa ela pode ser bombeiro e incendiário, né? Então, às vezes, quando você age como mais bombeiro, você tem esse processo de diminuir os conflitos, diminuir as divergências e aumentar a convergência, aumentar o entendimento. Então, dentro desse contexto, a gente começar a olhar dentro das nossas manifestações pessoais, dentro desse aspecto, a gente começa a entender o movimento do perfil do paradireitólogo. Márcia, você queria colocar alguma questão? Eu queria só falar uma pequena questão, que é quando a gente já se reconciliou uma vez, para a gente virar o paradireitólogo, a palavra-chave é manutenção. Pensar naquilo que a gente já fez para fazer isso, como que foi, e tentar manter, se esforçar, esse esforço para manter. Essa é a chave. Ah, não consegui, ok, retoma. Ah, caí de novo, beleza, retoma. Eu acho que é por aí. É onde o ponteiro você consciencial está apontando, né? Aponta, é isso aí, é o ponteiro. Você está colocando uma coisa que eu acho bem interessante, é que, na verdade, você não perder essa autorreferência, né? Então, se eu tenho essa vivência de que isso é possível, não significa que eu vou acertar sempre, mas eu tenho uma autorreferência do que seria mais cosmoético, mais correto. Então, quando eu percebo isso e começo a focar nisso, não importa quantas vezes eu vou ter que voltar, mas uma vez isso estabelecido, você começa, de um certo modo, a desenvolver de uma forma assim bem objetiva, né, com relação ao perfil do paradireitólogo, a tirar essa coisa tão distante da gente, né? O que você está colocando tem coisas simples no dia a dia nosso, embora o paradireitólogo seja uma consciência e estudo para direito mais avançado, mas tem coisas pequenas que nós podemos estar construindo, como você falou desde o início, que isso é uma construção para um processo mais avançado. A gente não pode ter medo do avançado, né? Com certeza. Com certeza. Tá muito bom, gente, então nós vamos para o nosso fechamento, tá? Então eu queria agradecer, né, a Marilza que esteve aqui, agradecer a professora Márcia Ram, aos espectadores e os ouvintes, né, que honraram com a nossa participação, convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizando, né, na rede de comunicadora de Foz do Iguaçu, RCI, AM 1320. E aí, Marilza e Márcia, os comentários finais, vocês podem deixar algum recado para o nosso ouvinte? Professora Márcia, quero agradecer a sua participação, excelente, e a casa estará sempre aberta para a professora. Muito obrigada aos ouvintes.
Eu que agradeço, muito obrigada. É sempre um aprendizado estar aqui com vocês. Vocês são ótimos e o programa está de parabéns. E quando precisar, quando quiserem e eu puder, podem me chamar que eu venho. Obrigada aos Muito ouvintes, obrigada. obrigada por Muito tudo. obrigada.